E hoje nós vamos falar a respeito de uma das revelações de Deus para as nossas vidas, para nós. E quando Deus se revela na palavra de Deus, e Deus ele se revelou de algumas maneiras e em alguns momentos, e a cada vez que Deus se revelava, seja por uma visão, seja por algo observado, seja pelo próprio Deus se apresentando e declarando algo ali a respeito das ações dele, nós entendemos que a partir daquele momento se estabelecia um padrão naquela área em que Deus se revelava. Para que nós possamos entender, isso é um princípio da interpretação teológica. Da maneira como nós vemos o primeiro ponto na palavra de Deus, descrito, a partir dali, todos os outros pontos descritos que são iguais àquela primeira palavra, isso no original lá no hebraico, todos os pontos em que aparece aquela palavra, eles têm o mesmo significado, a mesma aplicação, a mesma ação. Essa é uma regra de interpretação bíblica. Então, quando nós vemos Deus se apresentando, a partir do momento que ele se apresenta de determinadas formas, em determinados momentos, quando aquele termo ou aquela palavra surge mais para frente, a gente procura a primeira e vê o que estava acontecendo naquele contexto, naquela época, naquele momento, e então nós conseguimos interpretar os próximos a partir do original, a partir do primeiro momento. E hoje nós vamos falar a respeito do nosso Deus, Jeová Raá. Fala comigo, Jeová Raá. Jeová Raá é um dos nomes de Deus. E Jeová Raá é aquele que me guia. Mas onde é que ele foi visto, identificado e citado em primeiro momento? O salmista Davi, ele observava as coisas ao seu redor e ele identificava coisas, e ele escreveu salmos lindos a respeito de Deus, a respeito das ações de Deus. E ele vê Deus em um momento em que ele olha para o seu ofício, para a sua profissão, aquilo que ele estava exercendo naquele momento da vida dele, e ele compara Deus a todo aquele momento que ele vive, a tudo aquilo que ele faz. É como se nós... Quem aqui é pai? Tem filhos? É como se os pais observassem a sua ação como pais, a sua atitude como pais, e falassem assim: Deus, o Senhor é um pai melhor que eu. O Senhor faz as coisas perfeitas que um pai deve fazer. Então Davi, ele olha ali, ele como pastor de ovelhas, e eu quero ler com você o que Davi declara a respeito disso. Salmo 23, livro de Salmos, a partir do verso 1, nós vamos ler o Salmo inteiro, que ele é pequenininho, são apenas 6 versos no Salmo 23. Talvez você tenha até decorado ele na sua cabeça. Ele é simples de tudo, mas é riquíssimo. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a tua palavra. Senhor, fala conosco nesta noite de uma forma especial. Pai amado, que nós possamos viver, ó Pai, provar do Senhor como nosso pastor, aquele que nos guia, aquele que cuida das nossas vidas, Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus.
No primeiro verso, nós lemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é isso que está na sua Bíblia? É dessa forma? Talvez esteja com alguma palavra diferente, ou talvez esteja escrito aí na sua versão: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Não é assim? Não sei como é que está na sua versão, mas todos os textos que nós temos a respeito desse Salmo 23, 1, em todas as versões, leva-nos a ter um entendimento que, se Deus é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Mas quando nós vamos lá na origem disso, da palavra, da essência disso, houve a perda de um pequeno detalhe nessa tradução que faz toda a diferença a respeito do que isso realmente significa. O texto lá no original, quando nós vamos no hebraico, diz assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não faltará. O Senhor é o nosso pastor e Ele estará na nossa vida. O Senhor é o nosso pastor e Ele cuidará de nós. Não quer dizer que, se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, então eu não vou ter mais falta de nada, eu não vou mais ter falta de recursos, eu não vou ter falta de dinheiro, eu não vou ter falta de saúde. Não é isso, e é por isso que a gente precisa entender o texto na sua essência. Porque às vezes a gente vê pessoas que se convertem e falam assim: mas os meus problemas não acabaram, eu continuo tendo problemas, eu continuo tendo dificuldades, às vezes eu passo por lutas, às vezes eu passo por escassez. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas nós sim somos capazes de melhorar as nossas vidas por causa de Cristo, e Cristo melhora as nossas vidas por amor ao nome dEle, como nós lemos no texto aqui, mas nós vamos chegar lá. Então, o nada me faltará quer dizer que eu serei cuidado por Ele. Ele é completo na minha vida, Ele vai cuidar de mim em todas as áreas da minha vida, Ele vai observar tudo na minha vida, e Ele vai me ajudar em tudo que eu preciso. Ele vai me conduzir a eu tomar as melhores decisões, Ele vai me inspirar a fazer as coisas de uma forma melhor do que eu já fazia antes. Então o Senhor é o meu pastor. Olha lá, o Senhor é o meu pastor. Até em cima lá está o ideograma, lá no hebraico, no original. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou o Senhor é o meu pastor, Ele estará comigo todos os dias. E aqui há uma grande separação. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele se torna presente nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. É a presença real de Deus todos os dias, em todos os momentos conosco. Então o texto diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que é isso? Ele fala aos nossos ouvidos, nos instruindo: olha, isso aqui não está certo, isso aqui precisa ser melhorado. Olha, você está sentindo um vazio aqui porque é uma falta da minha presença. Talvez você esteja cometendo erros na sua vida que você não cometeria se você permitisse que eu cuidasse realmente de você. Então, guia-me pelas veredas, pelos caminhos de justiça. Mas por que Deus nos conduz por esses caminhos? Por amor ao nome dEle, para que o nome dEle seja honrado. É o respeito ao nome. Talvez você seja de família nobre, talvez você não venha de uma família nobre, mas eu tenho certeza que você honra o sobrenome do qual você faz parte, o nome da família da qual você faz parte. Tem uma história no nome da sua família, tem uma essência, tem uma origem, seus pais, seus avós, bisavós, tataravós. Essa origem faz com que nós tenhamos raízes, que nós busquemos essência, que nós busquemos a origem das coisas. E o seu nome
Por mais que talvez não seja um nome conhecido, que aqui não tem nenhum artista, não é assim? Mas quando nós vamos fazer algo na nossa vida, nós procuramos honrar o nome que nós temos. Honrar a nossa vida. Não é Cassiano, não é Soares. Honrar, seja o Silva, seja Berro, Virginelli, seja o nome que for. Você honra o seu nome. O nome que te trouxe até aqui, que é a sua história. E Deus, Ele honra o nome dEle, conduzindo as nossas vidas por um caminho reto. Deus, Ele honra o nome dEle, fazendo com que nós possamos ouvir a voz dEle e trilhar um caminho de justiça. Então Ele nos ampara, Ele nos guarda. Davi observa o rebanho dele, como ele conduzia o rebanho, como ele cuidava das ovelhas, e ele declara que Deus faz isso melhor. E é claro que Deus faz melhor. Ele guarda as nossas vidas dos perigos, Ele nos livra de todo perigo, de todo mal, Ele caminha com a gente. Tem uma história, é um poema antigo, chamado Pegadas na Areia. Talvez você já conheça, mas esse poema, essa história, diz o seguinte: que uma pessoa estava caminhando com Deus, ela havia entregue a sua vida a Jesus, e ela caminhava numa linda praia, e ela observava que enquanto ela caminhava, surgiam 2 pares de pés, de marcas de caminhada ao longo do caminho. Então essa pessoa tinha certeza que Jesus estava ali caminhando com ela. Então ela olhava para trás e ela via 2 pares de pés no chão, surgindo conforme ela caminhava. E ela foi contemplando a vida dela, vendo a vida dela passando, e ela viu que haviam momentos de grande alegria, mas haviam também os momentos de dores, de tristezas, de angústias, de perdas. E aí, essa pessoa lá naquela caminhada, ela olhou para trás e ela viu que em determinados momentos da vida, só tinha 1 par de pés marcando o chão. Não eram mais 2, mas apenas 1 par de pés. E essa pessoa conseguiu identificar que naqueles momentos em que havia apenas 1 par de pés marcando o chão, eram os momentos mais difíceis que ela tinha passado. Então ela se entristeceu, e ela foi falar com Deus. Ela falou: Deus, eu tenho certeza que aquele 2º par de pés que eu via era do Senhor, porque a minha vida é do Senhor. Então eu sabia que o Senhor estava caminhando comigo. Mas nos momentos mais duros, mais difíceis da minha vida, só apareceu lá 1 par de pés. O Senhor me deixou sozinho, por isso que eu passei por dificuldades. O Senhor me abandonou, por isso que eu passei por dores. O Senhor me deixou andando sozinho, sozinha, por isso que a caminhada ficou difícil. Ele falou: não, você precisa entender que em todo tempo eu estive com você, mas nos momentos de maior dor, de maior perda, de choros, só apareceu 1 par de pés no chão porque você estava no meu colo. Então, Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida das nossas vidas com um amor que nós não entendemos, que nos constrange, que faz com que a gente até às vezes, o nosso coração fique apertado, porque a gente sabe que Deus está cuidando de tudo. A gente sabe que Deus está nos atraindo para perto dEle. A gente sabe que Deus está nos chamando para uma caminhada justa, correta, reta, no caminho dEle. O Senhor está cuidando de tudo. Fala comigo: o Senhor está cuidando de tudo. Mas Ele também, lá no versículo 5, fala assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que Davi estava observando no trabalho dele com o rebanho para falar isso? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, ou na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que Davi olhou no trabalho que ele estava fazendo
para fazer essa declaração. Ele simplesmente viu que enquanto ele estava ali colocando as ovelhas para pastar, para comer, para se alimentarem, talvez quando ele preparava algum tipo de ração ali para servir para as ovelhas, ele olhava nas matas ao redor e ele via lá os animais, as feras, prontas para atacar caso alguma ovelha estivesse fragilizada. Ele via lá ao redor os bichos ali que talvez estivessem ali aproveitando, querendo aproveitar alguma oportunidade para comer alguma daquelas ovelhas e ali comer a carne daquelas ovelhas. Mas o salmista ele fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então os inimigos te veem sentado, comendo tranquilo, se alimentando bem da palavra de Deus, se alimentando bem das coisas do alto, e eles não conseguem enxergar perto, porque o nosso Deus, o bom pastor, Ele está cuidando de nós. Ele não permite que o mal chegue perto de nós. Ele não permite que nós sejamos afligidos, que nós sejamos pegos despercebidos. Ele está guardando a nossa vida. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi, ele precisava derramar o óleo sobre a cabeça das ovelhas, para que as pragas, os fungos, os insetos não entrassem ali nos ouvidos, nos olhos, no nariz da ovelha. Então aquele unguento, ele mantinha as pragas distantes das ovelhas, guardando. E aqui, Davi, ele olha para os céus, ele fala: a tua presença é o óleo tão precioso, que eu derramo sobre as ovelhas, mas o Senhor cobre as nossas cabeças, para que nenhum mal nos suceda. O Senhor derrama o óleo sobre nós, a presença do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos caminhar contigo, livres de toda peste, livres de todo mal, livres de todo ataque, até dos menores insetos, que às vezes querem perturbar a nossa vida. Os menores insetos, irmãos, não é o pernilongo que aflige a gente à noite às vezes, não é isso. Mas a palavra de Deus fala a respeito dos dardos inflamados do maligno. O dardo é uma pequena pecinha assim, que você joga num alvo, é uma pecinha pequena, leve, mas ela precisa de destreza para acertar o alvo, para fazer o que precisa ser feito, para atingir o alvo. Então, a palavra fala desses dardos inflamados do maligno. O que são esses dardos inflamados? São as setas que nos atingem, que ferem as nossas vidas, que tentam causar em nós dores. Dardos inflamados, tão pequenininho, mas que quando atinge a nossa pele, causa ali um pequeno incômodo. Já percebeu como é? Como começam as coisas? As coisas não começam grandes, começam pequenininhas, começam com um pequeno dardo que atinge a sua pele, causa ali uma inflamação, uma dorzinha, causa ali um incômodo, e você fala assim: é tão pequenininho, não é nada, não tem problema, não tem nada de errado aqui. Obrigado. Está tudo certo. Mas só que quando a gente não atenta para os detalhes, aquilo pode se tornar algo grande, e algo grande, ruim na nossa vida. Então, os pequenos insetos que Davi, ele protegia ali as ovelhas, ele fala para Deus que o Senhor derrama o óleo sobre a nossa cabeça, para que nós sejamos guardados, protegidos dos pequenos ataques, que às vezes eles acham uma brecha na nossa vida, eles encontram uma abertura na nossa vida, para causar um incômodo, para causar ali uma tristeza, para causar ali algo que vai ferir a gente, e a gente talvez deixe passar. Isso aqui não dá nada não tem nenhum problema. Irmãos, a gente precisa prestar atenção em todos os detalhes, não deixar as grandes feras, os grandes animais entrarem no nosso aprisco e tentar comer a nossa carne, tentar acabar com a gente. A gente precisa também prestar atenção
nas pequenas coisas. Talvez naquele inseto que tenta perturbar a gente no nosso sono. Aquele pernilongo que ele canta desafinado na nossa orelha a noite inteira. O meu primo, ele tem uma técnica maravilhosa para isso. E ele fala assim: a gente precisa ser muito sangue frio para lidar com os pernilongos. E um dia ele me ensinou, eu era adolescente, e esse meu primo, ele é bem mais velho que eu, e ele falou assim: você tem que aprender a ser sangue frio para você lidar com esses demônios noturnos. Ele estava falando dos pernilongos. E ele falou assim: você deita, põe o seu lençolzinho ali, no seu peito, põe o seu braço ali, e espera o pernilongo vir. Eu falei: meu Deus, cara esquisito. E quando o pernilongo estiver lá na sua orelha, cantando, mas muito perto, você espera mais um pouco. Ainda não é a hora. Eu falei: meu Deus, eu já estava ouvindo um pernilongo na minha orelha. Ele falou: então quando o pernilongo estiver ali encostando no seu rosto, aí é a hora de você atacar. Você puxa o lençol e você rola na cama com o pernilongo. Ele não vai sobreviver. Eu falei: meu Deus do céu. É terrorista o meu primo. É maluco. Mas cada um tem a sua estratégia para lidar com seus problemas, irmãos. Cada um de nós tem um modo de lidar. Mas apesar de todos nós termos um modo de lidar com as coisas, Deus, ele tem um modo dele. E ele nos guarda dos grandes e dos pequenos problemas. Eu me lembro uma vez que uma pessoa falou assim para mim: eu não oro para Deus por coisas pequenas. Eu falei: faz sentido, nosso Deus é grande, então a gente pode pedir coisas grandes. Essa pessoa falou assim para mim: eu oro para Deus nos livrar das grandes catástrofes, nos livrar dos grandes problemas. Eu falei: poxa, mas eu podia orar para Deus também me livrar de bater na quina da cama com o meu dedinho. Eu posso pedir para Deus me livrar de tomar um tombo, um escorregão, de errar numa decisão. Eu posso pedir para Deus até nas pequenas coisas. Aquela pessoa falou assim: porque as coisas menores eu me viro. As coisas menores eu dou meu jeito, eu resolvo, eu consigo controlar. Irmãos, o nosso Deus, ele cuida de tudo. Fala para quem está do seu lado: o nosso Deus cuida de tudo. Ele cuida de todas as coisas, irmãos. Bondade, misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia, o cuidado dele, a empatia dele de sentir a nossa dor e ter misericórdia de nós. A empatia dele de se colocar no nosso lugar, de tomar as nossas dores, de levar os nossos pecados, de se colocar naquela cruz no nosso lugar e levar todo o nosso pecado, tudo aquilo que deveria ser derramado contra nossas vidas, ele levou sobre si. O castigo que seria derramado sobre nós, ele levou sobre si. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e é por causa disso que nós não somos consumidos. Ele está nos guardando, irmãos. A misericórdia dele é derramada sobre todos nós, todos os dias. Ele nos guarda, ele nos protege. Irmãos, e o texto termina assim: todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A casa do Senhor aqui está em letra maiúscula. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O que é a casa do Senhor? É a igreja. E o próprio salmista, ele escreve: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos nos enchendo de alegria, nós estamos buscando a presença dEle. Obrigado. Nós estamos nos enchendo do Senhor. E como é bom nós podermos buscar a presença dEle. Ele cuida de nós, Ele nos orienta,
Ele nos dá o direcionamento, Ele nos guarda, nos protege, nos livra do mal. É o Senhor que nos guarda. Fale comigo, o Senhor é o meu pastor. Agora fale com mais ênfase, diga assim, o Senhor é o meu pastor. Ele é o nosso pastor, aleluia.